estava lendo sobre esse técnico de futebol, que ele reuniu os jogadores e, segurando uma bola, ele disse: precisamos voltar aos fundamentos. Isso é uma bola. Não foi o Filipão, mas pode ser uma opção interessante para ele. Algumas vezes nós deixamos de considerar e perceber na vida aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, o óbvio. Aliás, um poeta grego, ele disse que na sua época havia um declínio tão grande, mas tão grande da arte, que quando alguém pintava um quadro de um animal, um cavalo, uma vaca, uma galinha, o que quer que fosse, eles pediam que escrevessem embaixo o que era aquilo, porque as pessoas tinham perdido a capacidade de reconhecer a reprodução artística. Bom, a Bíblia nos diz que João o Batista, ou João o Batizador, ele tinha uma função, por assim dizer, de ajudar as pessoas a entenderem a identidade de Jesus. Eles já não conseguiam mais entender quem era Jesus. Mas antes de entrar direto no texto, se você é amante do esporte e está triste porque o Brasil perdeu, o Leonardo veio aqui e me fez lembrar, o Brasil no mês de julho foi campeão mundial de goalball. Então celebre. Nós não devemos ser apenas o país de um único esporte. Agora, o que é goalball é outra história. O importante é que nós somos campeões mundiais. Viva! Abra, por favor, a sua Bíblia e vamos ver João Batista. Porque hoje nós vamos estar falando sobre o batismo de Jesus, mas obviamente nós precisamos entender a mensagem do batizador de Jesus. Nós vamos visitar algumas passagens, especialmente no Novo Testamento, Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3. Vamos começar com Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 3, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Não me parece que a primeira intenção de Lucas seja aqui nos dar informações cronológicas do tempo, da história, embora ele faça isso com um cuidado muito grande no seu evangelho. Mas eu tenho a impressão que Lucas aqui usa inclusive de um certo grau, de uma dose de ironia, para descortinar e abrir essa mensagem tão importante do João, o batizador, ou João Batista. Porque ele começa nos dando primeiro uma informação de status, de imperador, de governantes, de procuradores de Roma. Ele nos dá toda essa informação e deixa claro uma coisa: o reconhecimento da identidade do Messias, o Filho de Deus, não se dá por esses homens. Quantas vezes nós acreditamos que a nossa esperança está nas mãos de um político A, B ou C. Nenhum problema quanto a pessoa que exerça uma carreira política ou pública. O Antigo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que foram grandemente usadas por Deus. José, por exemplo, no Egito, um governador, ou Daniel como um primeiro-ministro. Mas aqui me parece que havia uma corrupção tão grande, social e espiritual, que não há nenhuma esperança de que Deus use estes elementos neste momento da história. A palavra de Deus não vem nem pelo imperador, nem pelo governador, nem pelo procurador. Então a nossa expectativa seria que a palavra de Deus viesse pelos líderes religiosos. E por falta de um sumo sacerdote, naqueles dias eles tinham 2 sumos sacerdotes, Caifás e Anás, sogro e genro. Não era comum. Em Israel eles tinham um sumo sacerdote, mas nesse momento da história eles têm 2, mais ou menos o que nós vivemos hoje, tendo 2 papas vivos. Mais ou menos a mesma situação.
Isso porque, no contexto aqui dessa passagem, o que acontece é que um está exercendo efetivamente a liderança religiosa, mas o outro é aquela eminência parda, aquela influência por trás das cortinas que continuava ainda presente. No entanto, a palavra de Deus, o anúncio, a revelação da identidade de Jesus também não vem nem por Caifás, nem por Anás. Por quem viria então a identidade de Jesus? Por meio de quem viria a mensagem de Deus? E aí, nessa dose de ironia, o evangelista nos diz: veio a palavra de Deus a João. Veio a João. Algumas vezes, meus queridos, nós achamos que Deus tem que usar alguém importante, famoso, conhecido. Eu acho até que nós pecamos. Se fulano de tal se convertesse, seria uma bênção. Quantas pessoas se converteriam? Olha, se aquele apresentador de TV, se aquele jogador de futebol, se aquela atriz de cinema, se aquela pessoa, mas Deus gosta de usar João. E algumas vezes Deus gosta de usar João. Ninguém. Pessoas que são anônimas, pessoas que não são conhecidas, pessoas que não aparecem nas principais manchetes, mas que têm um coração aberto e desejoso de ser usado por Deus. Talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. A pessoa que Deus mais deseja usar seja você. E você às vezes se desaponta, porque você fala, se o fulano viesse, se o cicrano tivesse, não é? Você. E nessa passagem Deus usa João, filho de Zacarias. Uma coisa muito interessante a respeito de João, é que João é profeta e é profecia ao mesmo tempo. Ele não apenas tem uma mensagem para anunciar, mas ele é a própria mensagem. Já parou para pensar nisso? Ele não é só uma pessoa que tem algo a dizer a respeito de Deus, mas a vida dele diz algo a respeito de Deus. Veja como dá sequência o evangelista no versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Veja, ele fez tudo isso, profetizou, porque ele era a profecia. Ele não tinha só um discurso, ele tinha uma vida. O jeito que ele se vestia, as coisas que ele comia, ele era a mensagem. Deus, eu acredito, hoje no século 21, está procurando homens e mulheres, jovens e idosos, que não apenas tenham uma mensagem a dizer às pessoas, mas gente que está disposta a encarnar a mensagem de Deus e ser a mensagem de Deus. Um amigo meu foi missionário no Japão. E ele me disse que quando ele chegou, ele veio todo empolgado para anunciar o Evangelho. E a primeira resistência foi: não, eu já tenho muita coisa na minha cabeça. Eu não quero ouvir mais nada novo. Eu quero ver algo novo. Se você tem algo na sua vida que eu possa ver, então depois eu talvez considere ouvir. João era alguém que não apenas tinha um discurso, ele tinha uma vida. E Deus deseja isso de nós, Deus deseja isso de mim, Deus deseja isso de você. Uma das grandes acusações que nós vivemos hoje é o descrédito de sermos cristãos. Porque nós falamos uma coisa e vivemos outra. Porque os nossos líderes dizem uma coisa e fazem outras. E parece que tudo está travestido de uma hipocrisia tão grande que ninguém mais quer ouvir. Que Deus nos dê a graça de vivermos como viveu João. Não apenas como quem tem um discurso, mas como quem tem vida. Como quem tem vida. Que você tenha vida na sua casa, que você tenha vida na sua vizinhança, que você tenha vida na sua família, que eles discordem do seu discurso, mas que não possam discordar da sua vida. Porque veja, todo mundo pode discutir doutrinas, teorias e opiniões, mas vida está acima de qualquer argumento, ou não é verdade? Se você é, e se não é, não há discurso que resolva. O texto vai em frente, diz assim: que ele é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas,
todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Algumas coisas interessantes nessa passagem. Primeiro, nós vemos claramente que João tem um ministério simples. Ele é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Até hoje é muito comum isso. Se alguém importante vai fazer uma visita numa cidade, num país, alguém vai na frente ter certeza que o caminho está bem resolvido. Lá em Mogi, nós recebemos a seleção da Bélgica. Então eles colocaram, antes da seleção chegar, eles colocaram bandeirinhas da Bélgica. Até a jardinagem, a Júlia, que tem uma percepção muito mais aguçada que eu para isso, até a cor das flores que foram plantadas em todo o caminho por onde passaria a seleção da Bélgica, eram das cores da bandeira. Plantaram acho que 70 palmeiras imperiais no caminho da seleção da Bélgica, que é num bairro de Mogi chamado Jundiapeba. E eu digo o seguinte: Jundiapeba nunca mais será a mesma, agora será Jundiabélgica a partir dali. Mas por quê? Prepararam o caminho. Prepararam o caminho. Quando eu passei um tempo nos Estados Unidos terminando a minha dissertação, era um inverno muito, muito rigoroso, e tinha dia que nevava tanto, que a gente não conseguia sair de casa. E graças à gentileza de um jovem que trabalhava na prefeitura, chamado Darren, ele vinha com um tratorzinho e ele abria o caminho, ele preparava o nosso caminho para que a gente pudesse cumprir as rotinas diárias. João é alguém que veio preparar o caminho de Jesus. O texto diz que ele iria derrubar as colinas, que ele iria aterrar os vales, que ele iria endireitar os caminhos tortuosos. No entanto, o caminho que João veio consertar, arrumar, preparar, não é o caminho de chão e de terra. É o caminho do coração. Ele veio preparar o coração daquelas pessoas para receber o Messias, para receber Jesus. Ele veio aplainar corações orgulhosos. E o discurso dele era tão prático, era um discurso de arrependimento, simbolizado por um batismo. Os judeus normalmente não se batizavam, eles tinham muitas cerimônias de purificação, mas não de batismo. Quem normalmente era submetido a alguma prática de batismo era o prosélito, gentil, que se convertia ao judaísmo. Mas João está desafiando essa turma a publicamente demonstrar o seu arrependimento. Literalmente, a palavra arrependimento significa mudança de mente, é metanoia, uma combinação de dois termos no grego, significa mudança de mente. Agora, quando você muda a sua mente, invariavelmente você muda o seu comportamento. Mudou a mente, muda o comportamento. Mudou a mente, muda o comportamento. E João mostra isso quando ele desafia as pessoas que vieram ao seu encontro. Eles dizem: o que faremos? E ele começa a responder. Ele responde aos soldados da época, ele diz assim: vocês se contentem com o soldo, parem de praticar extorsão. Os coletores de impostos, vocês não cobrem mais do que é devido. E as pessoas comuns, ele diz: vocês compartilhem o que vocês têm com quem não tem. Uma mensagem muito prática. E o que é lindo a respeito dessa mensagem de arrependimento, de mudança de mente e de comportamento, é que ela não era uma mensagem asceta, não era uma mensagem legalista. Veja só, João poderia ter criado o seguinte movimento: você está arrependido? Então agora você vai se vestir de pele de camelo, que era assim que ele se vestia, lembra disso? Você vai comer gafanhotos e mel, que era isso que ele comia, e você vai mudar para o deserto. Mas ele não condenou a prática profissional deles. Ele não condenou a vida deles, ou a roupa que eles vestiam, ou a comida que eles comiam. Ele disse: continuem lá servindo a Deus. Sirvam a Deus com a roupa que você veste, no trabalho que você tem, com a comida que você come. Mas seja íntegro, seja diferente. Tenha o seu coração preparado para o Messias. Por falar em arrependimento, você ainda se lembra? A primeira vez que Deus tocou o seu coração para você se arrepender de alguma coisa. Você ainda se lembra como foi?
que de repente Deus mudou as suas entranhas e você começou a olhar para a vida e para as coisas de modo diferente e você se viu diferente? Você lembra disso ainda? Você se lembra quando você orava a Deus pedindo que mudasse determinada área da sua vida? Talvez você era muito linguarudo, não sei. Senhor, que a minha língua caia, se eu continuar linguarudo, me ajude. Você lembra dessas orações? Não, tudo bem, talvez não linguarudo, uma outra coisa. Você lembra disso? Você pedia a Deus. Você ainda continua vendo isso acontecer? Mudança, o desejo de mudar, o desejo de ser diferente. Porque Deus ainda hoje, Ele continua trabalhando nos corações e mentes, preparando para que a gente receba Jesus, para que a gente sirva a Jesus. O João Batista, ele comparou a sua geração à raça de víboras. Você lembra disso? Raça de víboras. O machado está na raiz para cortar a árvore que não dá bom fruto. Ele parecia uma espécie de controle de qualidade agrícola. Seu fruto é ruim, corta! Mas a ideia é a seguinte: que tipo de fruto eles produziam? Que tipo de fruto nós produzimos? A gente precisa fazer essa reflexão. Se ele fosse comparar a nossa geração hoje, o que você acha que compararia? Se João Batista estivesse hoje andando de lugar em lugar, ou estivesse aí num lugar deserto, comparando a nossa geração, com o que será que ele compararia? Se você está tomando nota, isso está no versículo 7. Raça de víboras. Um amigo me disse que ele acha que ele compararia com canguru. Ele falou, porque canguru não tem parada, ele vai pulando de lugar em lugar, tem uma bolsinha, cada lugar que ele pula, ele põe dentro, e lá ele vai pulando, pulando, pulando. Com o que ele compararia? Um outro amigo disse, não, eu acho que compararia com um pinguim. Todo mundo igual, todo mundo anda igual, todo mundo fala igual, todo mundo do mesmo jeitinho, todo mundo naquele lugar frio e irrelevante no século XXI. Eu não sei. O que eu sei é que Deus continua nos convidando para uma vida de mudança de mente e mudança de comportamento. Bom, é nesse contexto, queridos, nesse contexto que acontece algo maravilhoso. Vamos adiante um pouquinho? Vocês me ajudem aí. O Jair me ajuda com o horário, tá bom, por favor? Versículo 21. É nesse contexto em que João Batista tem o seu ministério chegando no clímax. Multidões vêm ao seu encontro. Pessoas começam a serem batizadas. O povo está se arrependendo, pelo menos demonstrando o desejo de encontrar e receber o Messias. E aí nós nos deparamos com o versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Esse é um episódio interessante, esse é um incidente interessante. O Lucas não nos dá muita informação, Mateus nos dá mais informação. Algumas coisas nós precisamos considerar aqui. Jesus precisava ser batizado. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa. Bom, a Bíblia nos ensina que Jesus não tinha pecado algum. E se ele não tinha pecado algum, ele não tinha do que se arrepender. E se ele não tinha do que se arrepender, para que simbolizar por meio do batismo? Por que Jesus esperou 30 anos? Uma coisa interessante que eu noto aqui, por exemplo, Lucas, capítulo 2, versículo 16. Jesus é chamado de criança deitada na manjedoura. A palavra é brefos, é um bebê. No capítulo 2 ainda, no versículo 43, Jesus é chamado de menino, e ele está no templo. Aqui já é uma palavra adolescente, é pais. E no versículo 39, diz assim, versículo 40, diz assim, crescia o menino. A palavra é paidion. Então você tem uma progressão no crescimento de Jesus. No versículo 52, assim, crescia Jesus, no capítulo 2, crescia Jesus em sabedoria. Há uma progressão no capítulo 2, de bebê, de menino, de adolescente e de homem Jesus. Mas note que Jesus no capítulo 2, ele tem total consciência por ocasião do seu bar mitzvah no templo, de que ele é filho de Deus. Ele fala, eu estou cuidando aqui dos negócios do meu pai. Lembram disso? Apesar disso, ele volta para Nazaré, para ser submisso a José e Maria. Eu sou ruim de matemática. De 12 a 30 dá quanto tempo? 18 anos. Sabendo ele que é filho de Deus, ele passa 18 anos trabalhando de
submisso à vontade de Deus. Jesus esperou até 30 anos para ter o seu ministério, como nós chamamos de ministério público, para que então ele de fato e efetivamente agisse como o Messias. Uma possibilidade, por que ele esperou até os 30 anos? Em Números capítulo 4, nós sabemos que o sacerdote só podia dar início à sua carreira sacerdotal aos 30 anos de idade. É possível que Jesus tenha aguardado esse tempo para cumprir cabalmente a lei. É verdade que mais tarde essa idade foi reduzida a 20 anos. Mas no livro de Números diz claramente, Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E talvez no cumprimento absoluto rigor da lei ele tenha esperado 30 anos para fazer isso. A outra possibilidade é que precisava esperar ainda que o ministério de João Batista, aquele que estava planando o caminho, chegasse no clímax. Mas as duas coisas aconteceram. Agora, por que Jesus se submete ao batismo? Acredito que Marcos capítulo 11 nos deu uma sugestão. Marcos capítulo 11. Está muito rápido? Não? Está muito devagar? Também não? Então tá bom. É que eu tenho bastante coisa para falar e tenho pouco tempo aqui, então eu estou daqui a pouco... Gol! Versículo 30. Nesse capítulo 11 está tendo um debate entre líderes religiosos com Jesus. Eles querem saber com que autoridade Jesus ensina e Jesus faz essas coisas. Jesus propõe a eles uma pergunta, diz assim, se vocês me responderem isso, eu digo com que autoridade eu faço. Lembram da passagem? Então diz assim, versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Excelente, né? Eu te faço uma pergunta, se você respondeu, eu te digo, se você não respondeu, também eu te digo. O batismo de João é do céu ou dos homens? Qual era a resposta a essa pergunta retórica? O batismo de João é dos céus, é de Deus. Logo, submeter-se ao batismo de João é submeter-se à vontade de Deus, do Pai. Capítulo 3 de Mateus, nós temos um debate que Lucas não nos apresenta. Um debate entre Jesus e João. Muito interessante o que acontece aqui. Versículo 13 do capítulo 3 de Mateus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o João, o dissuadiu, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus, aos 12 anos, com total consciência de que era o Filho de Deus, ele vai submisso a José e Maria, cumprir toda a justiça, cumprir plenamente a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, que ele fique numa carpintaria, que a sua mão esteja cheia de pó de serra, ao invés de brilhar como Messias, ele se submete. Se é a vontade de Deus que ele viva num lugar empobrecido, num vilarejo pequeno chamado Nazaré, que até a década de 60 nem acreditavam que tivesse existido, ele se submete. É a vontade do Pai. Eu vou cumprir totalmente a vontade do Pai. Eu vou fazer cadeira, mesa, o que Pai espera de mim. Se é a vontade do Pai que eu espere até 30 anos para me revelar como Messias, eu espero 30 anos. Se é a vontade do meu Pai que eu me submeta a um batismo que eu não preciso, eu vou cumprir. Lembram que Pedro um dia disse que Jesus pagaria imposto para o templo? Ele não precisava pagar o imposto do templo, mas ele pagou. Porque Jesus veio a essa terra para cumprir toda a justiça. Para fazer plenamente, cabalmente a vontade do seu Pai. E veio nos dar um exemplo de que nós devemos amar a vontade de Deus. Nós devemos desejar a vontade de Deus.
Nós devemos buscar a vontade de Deus. E quando ele explica isso para o João o batizador, ele fala: João, me deixa cumprir totalmente aquilo que é justo diante do meu Pai, porque esse batismo não é dos homens, esse batismo é do céu. E João batizou. Eu acho interessante hoje, na nossa dispensação, nós praticamos um batismo diferente daquele que o João fazia. Mas é um batismo de profissão pública de fé. E muitas pessoas me dizem: olha, eu não acho que eu preciso me submeter ao batismo, eu acho que eu não preciso disso. Jesus, sem pecado algum, se submeteu ao batismo de João. Porque alguém hoje pode dizer e considerar desnecessário aquilo que o próprio Jesus nos comissionou a fazer. João batiza Jesus, e eu posso imaginar essa situação, deve ter sido interessante, eles conversando, o povo olhando: batiza ou não batiza? Batiza ou não batiza? Batiza ou não... Batizou. Volta em Lucas capítulo 3, por favor, te dou um minutinho para chegar lá, por favor. Versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, então nós já sabemos em Mateus que houve um diálogo entre Jesus e João, também o foi Jesus. Jesus foi batizado. E o que Jesus faz imediatamente depois de ser batizado, gente? Ele ora. Jesus termina de ser batizado e ele ora. E qual foi a oração de Jesus? O texto não diz. Mas mais tarde, no seu ministério, Jesus encontra os seus discípulos e eles dizem assim: Mestre, ensina-nos a orar. Ele disse: vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei o que ele orou, mas eu sei que o que quer que ele tenha orado depois do seu batismo, essa oração continha os elementos da oração do Pai Nosso. Não uma repetição, mas os elementos e os princípios daquela oração que ele ensinou aos seus discípulos. Ele disse: vocês orarão assim, com esses elementos, com esses princípios. E o que busca a primeira parte dessa oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Jesus veio cumprir toda a justiça. Jesus veio submeter-se totalmente à vontade de Deus. Jesus, no templo, sabe que é o Messias, sabe que é o Filho de Deus. Ele volta para Nazaré, 18 anos de carpintaria, é a vontade de Deus, submetendo-se a José e Maria, que são criaturas suas, ele os criou. Ele não é só o carpinteiro de Nazaré, ele é o carpinteiro do universo. Ele colocou cada estrela no céu, ele plantou cada flor sobre a terra, ele conhece cada detalhe, cada canto do cosmos, mas ele se submeteu a ficar 18 anos em Nazaré. É a vontade de Deus. E submeteu-se a um batismo que ele não tinha necessidade de fazer, se é a vontade de Deus. E quando ele sai do batismo, a oração dele é: seja feita a tua vontade. Ah, meus queridos, como nós precisamos que Deus nos dê a graça de desejarmos assim a vontade de Deus, de conhecermos a palavra de Deus não apenas para a gente debater teologia e opinião, mas a gente conhecer a palavra de Deus para a gente viver a palavra de Deus e para a gente amar a vontade de Deus. O que acontece depois da sua oração? A Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de pomba corpórea. Interessante, se você comparar com Atos 2, é diferente. Em Atos 2, o fenômeno que eles viram, visual, eram de línguas sobre a cabeça das pessoas. Por quê? Porque ali o ministério era de testemunho, de proclamação, era glossolalia, falavam em vários idiomas e as pessoas entendiam o que eles diziam. Já no caso de Jesus, vem uma forma de pomba, um símbolo de que Jesus teria um ministério de trazer paz entre Deus e os homens, entre homem e Deus.
Uma das coisas mais lindas nós nos deparamos nesse texto. 30 anos se passaram. Lucas pelo menos diz isso, veja só. Versículo 23. Ora, estou no capítulo 3 de Lucas, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus. Um anjo. O nome dele será Jesus. Yahvé salva. A identidade de Jesus foi afirmada por um anjo. A identidade de Jesus foi reconhecida por Maria, que no seu Magnificat chamou Deus de seu Salvador. A identidade de Jesus foi reconhecida por José, quando o anjo diz: não temas tomar o ente santo que dela há de nascer. A identidade de Jesus foi reconhecida pelos pastores, que correram lá e viram o menino na manjedoura, o Cristo. A identidade de Jesus foi reconhecida pelos sábios do Oriente, lembram disso? Os magos do Oriente, que viajaram e encontraram o menino. A identidade de Jesus foi reconhecida por Zacarias, por Isabel, quando ele ainda estava no ventre de Maria. Isabel falou: olha, mãe do meu Salvador. A identidade de Jesus foi reconhecida por Simeão, que estava no templo e havia recebido uma revelação de que não morreria antes que os seus olhos vissem a salvação de Israel. A identidade de Jesus foi reconhecida por Ana, a profetisa que jejuava e fazia vigílias dia e noite no templo. A identidade de Jesus foi reconhecida por uma porção de gente, inclusive por ele próprio, aos 12 anos de idade, quando ele diz: eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Faltava uma voz. Faltava uma voz. Não anjo, não profeta, não Maria, não José, não Simeão, não Ana, não sacerdote. Uma voz. E o céu se abre. Depois de 30 anos. Depois de 30 anos, Jesus tinha fugido já para o Egito como bebê, viveu na poeirenta cidade de Nazaré, passou dificuldades. A gente sabe que Nazaré é um lugar difícil, historicamente os dados apontam para isso. Sofrimento, dificuldade, sofrendo certamente gozações das pessoas. Quem quer ter o pai? Essa história, a gente sabe disso porque mais tarde fazem essa acusação contra ele de ser um filho ilegítimo. 30 anos, agora o céu se abre. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho. Sabe o que é lindo a respeito da graça de Deus? É que em Jesus nós somos feitos filhos. Não importa quanto tempo a gente sofra, a gente enfrenta dificuldade, desapontamentos, ostracismo, as nossas Nazarés da vida. Um dia, eu e você também ouviremos a voz de Deus, dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Naquele dia, eu vou dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Nessa pequena mensagem aqui, esse é o meu filho amado, em ti me comprazo, nós nos remetemos ao texto que lemos há pouco, de Isaías, na ceia, duas passagens, 42 e 53. Porque aqui, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, nós temos declarado a identidade de Jesus e a sua missão. O segundo salmo, Salmo 2, eu estou fechando aqui, gente. O Salmo 2, ele fala que Jesus é o Filho, o Rei que há de reger as nações com cetro de ferro. Beijai o Filho, diz aquele Salmo. Rei. Mas Isaías 42 e 53 mostram um outro lado, que ele também é um servo sofredor. E que no seu primeiro advento, o seu trono seria uma cruz. Mas ele não se importava, porque ele estava aqui para cumprir a vontade do seu Pai. Ele virá, no seu segundo advento, ele virá como rei, com o cetro de ferro, regerá as nações. A missão e a identidade de Jesus estão reveladas aqui. Ele desejava a vontade de Deus. E o desejo dele é um convite para mim e para você. Não importa o que a gente esteja vivendo na vida. Se a gente estiver vivendo em Jerusalém, na gloriosa Jerusalém, eu quero fazer
estou cheio de dinheiro, eu estou na cidade de Davi, Jerusalém, na cidade de Davi, do reino. Eu quero fazer a vontade de Deus. Olha, irmão, a coisa está tão difícil, estou vivendo numa Nazaré, mas você sabe de uma coisa, eu quero fazer a vontade de Deus. E um dia nós ouviremos, você é meu filho amado, e eu tenho satisfação na sua vida também. Porque Jesus é o nosso modelo. Martinho Lutero, eu vou encerrar com essa citação, ele disse o seguinte a respeito dessa passagem: o maior dos pregadores, Deus, o mais elevado dos púlpitos, o céu, o mais lindo sermão, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Que Deus nos dê a graça de vivermos segundo o modelo daquele que nos chamou. Vamos orar. Fique em pé, por favor, se você pode. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelas canções que foram entoadas aqui, pelas orações que foram feitas, pelos textos bíblicos que foram lidos. Mas, Pai, se nós não nos abrirmos aqui, um desejo sincero de fazer a sua vontade, talvez não haverá muito valor em tudo isso, esse tempo investido. Peço que o Teu Espírito nos sensibilize, troque o coração de pedra por um coração sensível à Tua voz. Alguns de nós, Senhor, que um dia já desejamos tanto mudança, sermos diferentes, sermos mais parecidos com Jesus, mas talvez na jornada, nos desapontamentos, nós nos cansamos, Pai. Senhor, que o exemplo do nosso Salvador e Mestre, que se submeteu à Tua vontade, que viveu em Nazaré, que submeteu a criação dele, o exemplo dele, Senhor, nos reanime, nos revigore e desperte em nós o desejo de fazer a sua vontade. Abençoa o seu povo, Pai, que aqui se encontra, em nome de Jesus. Que nós não saímos daqui como aqui chegamos, mas saímos daqui mais parecidos com Jesus. É no nome dele, Senhor, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Espero que seja mais Jerusalém do que Nazaré, mas seja o que for que venha ao seu encontro, você esteja sempre pronto, sempre pronta para fazer a vontade de Deus. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Ótima semana em nome de Jesus.